Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui com a gente está tudo em paz, graças a Deus. Vamos começar a nossa aula hoje. Hoje é sexta-feira, é o melhor dia da semana, o fim de semana chegando e a aula de arte, sempre nas sextas. Então hoje a gente vai falar sobre música. E pra gente começar, vamos ouvir um pouquinho a música. Tenha seu pé no chão, fuja da depressão. Só quem te ama vai estar do seu lado pra te dar a mão. O tempo é tão raro, não pode jamais ser vendido. Você pode comprar o relógio mais caro, mas nunca comprar o seu tempo perdido. Então vai, às vezes o destino nos trai, mas só quem sonha alto é quem cai. Cê tem que acreditar que é capaz. Pode crer, pode mais. Escolha seu caminho, irmão, irmã. Não dê... Aí, vamos começando, né? Legal esse rap, né? Ele fala de tantas questões importantes para a gente pensar. E é uma música realmente muito gostosa de ouvir. E hoje a gente vai falar sobre música, mas antes a gente vai falar um pouquinho de som, né? Antes disso, deixa eu apresentar aqui minhas colegas que estão aqui no estúdio, a professora Isabel. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou estar aqui para, em algum momento, poder conversar um pouquinho com a professora Vilma a respeito da questão de som. Então, eu sou a professora Isabel, professora de ciência. O que será que ciência tem a ver com som, né, professora Vilma? Então, tudo, né? Arte, ciência, né? Todos os conhecimentos, né, Bel? Está tudo interligado. A gente tem essa tendência, às vezes, de separar, mas, na realidade, está tudo junto e misturado. E Késia, né, aqui fazendo a interpretação de Libras. Vejam, a gente falou na aula passada sobre som. A gente vai fazer uma pequena revisão rapidinha, né, para a gente não entrar assim de vez, né, para a gente se lembrar um pouquinho e a aula ficar um pouco mais leve. Então, na aula passada a gente falou o que era som. A gente viu que os sons são ondas, né, que vibram com o movimento, né, com o atrito dos corpos. São ondas que vibram, né, no ar e que se propagam. Então, e o nosso ouvido vai captando esses sons. A gente viu também sobre as fontes sonoras, né? A gente viu que as fontes sonoras elas são de duas naturezas. Ela pode ser natural ou artificial. E a gente viu também a diferenciação de sons. E aí a gente também falou, não sei se vocês estão lembrados, quem não assistiu a aula pode ir lá no repositório ou no YouTube e assistir a aula passada, viu, gente? Que vale a pena. Tá uma aula bem organizadinha, com bastante conteúdo, tá? Então, na aula anterior, a gente definiu mais o som. Então, vocês podem fazer essa volta. Aí, nessa imagem, vocês estão vendo, né, que o som é um fenômeno explicado pela física, né? A parte da física que explica os sons é a acústica. A professora Isabel vai falar um pouquinho já sobre isso. E aí, vocês estão vendo uma imagem de um ultrassom, né? A gente conhece isso, né? Todo mundo já fez um ultrassom uma vez na vida, né? Pelo menos quando era bebê, na barriga da mãe, né, Bel? E por que eu trouxe essa imagem? Né? Eu estou falando de som e eu trouxe uma imagem de um exame, né? Por várias razões. Uma delas é que o som ele já é captado por nós na barriga da nossa mãe. Porque o nosso aparelho auditivo, ele já é bem quase que completo, né, Bel? Ainda mesmo, quando a gente é bebê. Vê que interessante a importância do som, né, para a nossa vida, né? E também porque o som, ele é uma coisa tão forte, tão presente, que ele gera imagens, né? Existem os sons que a gente pode ouvir e os sons que a gente não pode ouvir. E aí eu vou falar um pouquinho mais. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso aqui para vocês entenderem. Então, o ouvido humano só consegue captar parte do espectro sonoro, um intervalo de frequências entre 20 e 20 mil Hz. O que está fora do campo de percepção humano são chamados de infrações e ultrassons. Vê que interessante. Então, existe um espectro, como se fosse uma linha, né, que vai de 0 a, sei lá, quantos Hz são possíveis, mas a gente só ouve na frequência entre 20 e 20 mil. Abaixo de 20 Hz, a gente não consegue ouvir, mas existe essa frequência. São, né, os infrassons.
E acima de 20 mil são ultrassons. A gente também não consegue captar. Mas existem animais que captam esses sons. Então, os elefantes, eles conseguem ouvir infrações. Eles conseguem ouvir sons muito baixos que o nosso ouvido não alcança. E os morcegos conseguem ouvir ultrassons. Por isso que eles têm aquele sistema, né, Bel? Isso. Que é um radar. Como é Isso. isso, Bel? Em relação aí à questão do som, pessoal, vejam que aí a capacidade, né, de cada um. Então, existem sons tão baixos que, vamos poder dizer assim, numa linguagem popular, que a gente não consegue ouvir. E sons tão altos. Então, a gente tem assim como se fosse o limite, né? O mínimo e o máximo. E vejam aí na questão. Aí alguns dizem assim, o elefante consegue por conta da orelha. O pavilhão auditivo, que é toda essa questão externa, a orelha externa, sim, facilita. E esse formato, ele é característico para a captura desse som. Como você disse, Vilma, aí nós temos essa capacidade de ouvir e também esse limite de som. Acredito que alguém aqui já deve ter percebido que entrou em casa um morcego. E para a gente facilitar, e o morcego vai ficar bem, né, bem maluco lá, se a gente começa a bater palmas. E aí ele fica, porque é preciso que ele tenha uma concentração para poder sair, encontrar um lugar de saída. Porque ele consegue captar sons que nós não conseguimos. Também eu vou ter uma dica aqui, professora Vilma, é o apito de cachorro. Quando estão a questão de treinando os cachorros, a gente não consegue ouvir. Então, às vezes em casa, professora Vilma, os cachorros começam a latir e a gente acha que o cachorro está maluco, porque como é isso, se a gente não está ouvindo? Ele percebe a chegada, né, de alguém da casa, até mesmo de vizinho, de barulhos que a gente não consegue. E a gente não deve reclamar com ele porque é a fisiologia dele. É a capacidade dele que é diferente da nossa. Vamos ver esse vídeo, Bel. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estrebo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Muito interessante, né, Bel? Como é que o nosso cérebro faz
separação em fração de segundos, né? Isso. E é interessante, Vilma, reconhecer a voz, reconhecer a música, né? E é instantâneo, como você colocou. E veja como é interessante. Nós temos o ouvido, essa parte externa, temos o ouvido médio e o interno. O médio é só a condução, é como se fosse um tubo, um labirinto. Então, esse tubo vai chegar numa, vamos dizer assim, numa membrana. Imagine um tecido, imagine um bombo, onde ocorre aquela vibração aonde a gente está batendo. Então, é ali que acontece. O som chega e faz essa membrana vibrar. Essa membrana, ao vibrar, vai mexer com 3 ossinhos, chamados de ossículos, de tão pequenininhos que são os menores ossos do nosso corpo, que é o estribo, o martelo e a bigorna. Receberam esse nome por conta de parecer com esses instrumentos. E aí, quando aí também ainda dá para ver ainda na imagem, esses ossinhos, eles vibram, então eles vão ativar aí a questão da cóclea, que também a gente vai ver aí, veja, sempre esse formato em espiral. E aí, vai até o meato, assim, a parte mais interna, e lá vai ser transformado. Agora, aquilo que era uma vibração sonora, vai se transformar em uma vibração elétrica, para poder levar até o nosso cérebro. Veja que é preciso aí os nervos vestibulares que vão levar até o nosso cérebro essa comunicação. E isso, como você disse, Vilma, é instantâneo, é muito rápido. Imagina alguém nos chamando, rapidinho a gente já sabe quem é. Não só identificamos o chamado do nosso nome, mas a gente sabe dizer quem é. Essa memória auditiva também é perfeita. E outra curiosidade é que na questão aí do nosso corpo que começa a perder, não é, todos os sinais vitais, o último a ser perdido é a audição. Então, veja, é o primeiro, por isso que a gestante deve ouvir bons sons, né, boas falas, coisas positivas. Também, quando está partindo, quando aquela pessoa está indo embora, né, está morrendo, é o último sentido, é a questão da audição. Que interessante, né, Bel? Que impressionante isso. É incrível, é fantástico, né? É maravilhoso esse conhecimento. Eu sou encantada com o conhecimento, todo ele. Seja o conhecimento científico, o conhecimento artístico, né? Todo o conhecimento também produzido empiricamente, né, Bel? Pela experiência, como as pessoas vão construindo seus saberes. É um mundo maravilhoso que vocês têm aí, né, a oportunidade. Hoje, com toda a tecnologia, né, a gente tem as facilidades para aprender e ter acesso a todo esse conhecimento. Vamos seguir, né, Bel, que a aula anda. Então, a gente já viu, né, que o nosso cérebro tem um trabalho contínuo e permanente para ouvir. E que sons são esses? Então, existem 3 tipos de som, né, que são os sons irritantes e desagradáveis, que a gente chama de ruído. Existem os sons agradáveis, suaves, os sons comuns do nosso dia a dia, e existe a música. Fora isso, é o silêncio, é a ausência de som. Vamos seguir um pouquinho? Agora a gente vai entender as propriedades do som. O que o som é feito? Como é que é a estrutura sonora? Ok? Vocês lembram que Bel falou assim, quando ele é baixinho, né, abaixo de 20 Hz, mas esse baixinho aí, gente, não é volume. A gente vai ver isso agora. Isso. Então, o som tem 4 propriedades, que são intensidade, altura, duração e timbre. A gente também chama essas propriedades de parâmetros. Por quê? Porque elas servem para a gente comparar um som com o outro. Ele é um parâmetro, tá? Um serve como base para o outro. Bora lá, vamos conhecer melhor essas propriedades. Então, a propriedade do som chamada intensidade é que é o volume, tá? E a gente não fala em baixo e alto, não. A gente fala em forte e fraco, ok? Então, o volume do som, se o som é forte, aquele som que incomoda a gente diz que é alto, na verdade, a gente deveria usar a palavra forte. E aquele, né, mais agradável, quase que a gente não ouve, é fraco. O que define essa intensidade é a amplitude, ok? Da onda, da vibração. Quando o som vibra, né? Quando a onda vibra, ela pode ser mais ampla, pode ser maior ou menor. Então, ondas mais amplas geram sons mais fortes e
ondas menores, né, mais acanhadas, vão gerar sons fracos. Ô, Vilma, é interessante essa imagem que você colocou aí, que mostra realmente essa vibração, não é? Do forte e do fraco, e que os nossos alunos devem perceber, e quem não observou ainda, observe, quando a gente manda um áudio no WhatsApp, aparece também, viu, gente? E se vocês observarem, vão aparecer aí essa questão, no momento que a gente fala, como a professora Vilma falou, essa questão aí do forte e do fraco, a gente vai ver nesses palitinhos, como se fosse um código de barras. Não é isso, Vilma? É uma espécie de gráfico mesmo, né? Vamos seguindo, que o tempo está... Aí a gente tem uma representação de sons fracos, são sons naturais, né? O vento, os pássaros, né? Vocês devem estar ouvindo aí o sonzinho. E aqui a gente tem uma representação de um som forte, né? Barulho, né? Ruído, né? Que é aí um motor, né? De uma caçamba. Então, vamos seguir. A gente tem também o timbre, é outra propriedade do som. O timbre é a personalidade, é o que diferencia um som do outro. Por exemplo, a voz humana. Ela tem a mesma natureza, né? Toda voz humana é produzida por um aparelho fonador, relativamente igual, mas cada pessoa tem uma voz diferente. Essa é uma parte da estrutura sonora que ainda não conseguiu ser muito explicada, né, Bel? Por que é diferente? Né? Porque os sons são diferentes quando eles às vezes são produzidos pela mesma fonte sonora, né? Ou por uma fonte sonora similar, que é a qualidade, que aí são detalhezinhos como um instrumento musical, né? Isso. Na questão do nosso aparelho fonador, Vilma, vai ter aí uma série de características que são só minhas, que são só suas. Exatamente. Mas eles assim mesmo ainda podem ser classificados, ainda podem a gente formar um grupinho. Não é isso em relação ao timbre? Porque nesse tubo daí da nossa fonação, ela é específica de cada um. E a articulação das palavras em relação à boca, ao som que sai, à minha respiração, é que vai também dar essa característica da voz só minha. Só sua, porque mesmo uma pessoa da sua família, né? Isso. Que tem a voz bem parecida com a sua, mas não é igual. Embora a gente tenha, né, uma estrutura similar, né? Parecida, não é igual. As vozes, elas têm timbres diferentes, né? Existem os naipes, né? Tem pessoas que têm vozes mais agudas, outras mais graves. A gente vai ver isso quando a gente falar antes da gente falar da altura, né? Vamos ouvir uma música muito bonita e que vocês vão perceber vários instrumentos tocando em timbres diferentes. Muito bonito aí, né? Aí vocês viram uma pessoa tocando um violino, mas havia um som de fundo, né? Com outros instrumentos em alturas diferentes, que é o que a gente vai falar aqui. Na verdade, a altura é aquilo que a gente estava falando sobre, né? Ser alto ou baixo. Então, a altura é a determinação das frequências, né, que formam as ondas quando elas estão mais unidas ou mais afastadas. Né? É isso que vai determinar se o som é mais agudo ou se ele é mais grave. E a gente chama de altura porque a representação dos sons ela vai numa escala vertical. Então, os sons mais graves ficam embaixo e os sons agudos vão subindo. Por isso se chamou de altura. Então, não tem a ver com a força do som. É se ele é grave ou se ele é agudo. Eu vou até saltar um pouquinho essas músicas, porque o nosso tempo está pouco. A duração também é uma propriedade sonora. Não tem a ver com o tempo de uma música, não, gente. É o tempo do som, tá? Tem sons que são longos, que a onda vibra por um tempo maior, e sons que são curtos, como, por exemplo, uma sirene e uma palma, né? Que é um som bem rápido, curto. Então, a duração não é da música, é do som, tá bom? Vamos seguindo, que o nosso tempo está indo embora. A gente vai falar agora, a gente falou das propriedades do som,
E agora a gente vai falar da música, dos elementos da música. Prestem atenção, lembrem aí do que a gente falou. A gente falou que existem 3 tipos de sons. Lembram? A música, os sons suaves e os ruídos. Então agora a gente vai falar de música, que é um tipo de som, tá? Um tipo específico de som. E que tipo é esse? O que é esse som? O que é a música? Então, a música é uma combinação harmoniosa, expressiva de sons, feitas a partir de um critério, não é uma coisa aleatória, tá? O som, a música, ela é organizada, né? Ela é uma coisa pensada, sentida, experimentada, tá? Ela vai mobilizar, né, mais conhecimento, né? Ela vai mobilizar uma organização entre os tipos de som, entre as propriedades sonoras, né? Entre aí pegando as sonoridades dos instrumentos e também da voz humana nas diversas alturas, né? Vendo os intervalos, as pausas. É por isso que a música é diferenciada dos outros sons, tá? Vamos ver mais um pouquinho? Então, ela é uma expressão humana, né? Ela está dentro do campo da arte, do campo da expressão, ela vai variar, né, com cada cultura, ela varia de pessoa para pessoa, o gosto, tudo isso interfere. E a palavra música vem da Grécia, lá da antiguidade, né, que estava relacionado com as musas, o mito das musas, né, que se acreditava que era quem inspirava os artistas, não só os músicos, como todos os artistas. E aí, quais são esses elementos? Então, temos 3 elementos, a melodia, a harmonia e o ritmo, além das propriedades sonoras, não esqueçam disso, tá? Como música é som, ela vai ter as propriedades sonoras, né? Duração, intensidade, altura e timbre, e ainda vai ter essas 3 que são só da música, melodia, harmonia e ritmo. Vamos ver um pouquinho? Aí vocês estão vendo uma caixinha de música, que é uma representação, né, dessa linha melódica. E eu trouxe também para mostrar a vocês, esse foi uma das primeiras formas de registro musical, que era um cilindro com uma ranhura que era passado por outras, como se fossem uns garfos, né? Umas paletinhas de metal, que aí, quando ele girava, ia produzindo a música. Essa foi uma das primeiras formas de gravação de música, porque não se tinha no passado como se gravar, né? Isso só veio acontecer, vocês já devem ter estudado isso, né? O ano passado a gente estudou isso, só veio acontecer no século XIX para o século XX. Então, existem, sim, voltando aqui um pouquinho, acho que eu pulei essa aí. A melodia, a gente vai falar um pouquinho sobre a melodia, que é o primeiro elemento, que é aquela parte da música que a gente ouve, tá? Que a gente decora, que a gente lembra, né? Aquela linhazinha, aquela estrutura de uma nota após a outra. É isso que é a melodia, a parte da música que a gente lembra, ok? E aí eu passei a... E aqui são os instrumentos musicais que são melódicos, ou seja, são instrumentos que tocam uma nota de cada vez. Do mesmo jeito que a gente canta, né, uma nota de cada vez, a nossa voz, a nossa capacidade de cantar, ela é melódica. Existem também formas de fazer harmonia, mas geralmente a gente faz usando um coral, ou 2 pessoas, ou 3 pessoas. É difícil uma pessoa só conseguir fazer mais de uma melodia. Existem algumas técnicas que permitem, mas elas são muito difíceis, né? E nem todo mundo tem a capacidade para fazer isso. Então, são instrumentos aí, a flauta, o clarinete, né, o saxofone e o xilofone, aqui esse pequenininho, que bate uma teclazinha de cada vez, são instrumentos melódicos. E aí a gente tem a harmonia. A harmonia é quando a gente consegue tocar junto vários instrumentos ao mesmo tempo, de forma agradável, bonita, harmônica, como a própria palavra já diz. Mas existem instrumentos que fazem isso, que são harmônicos, que tocam várias notas diferentes ao mesmo tempo, que geralmente são chamadas de acordes, tá? Esses instrumentos são... Aí vocês estão vendo a guitarra, o piano, né, o violão, a sanfona, o órgão, todos esses instrumentos de cordas, geralmente são instrumentos harmônicos, são instrumentos que produzem várias melodias ao mesmo tempo, conseguem fazer esses acordes, que são construções sonoras mais complexas.
E a gente tem o ritmo. O ritmo é o que vai determinar, né, que se a música é mais agitada, mais lenta, que vai dar o tom da música, né, que vai dar aquela qualidade especial à música, que vai diversificar uma música da outra, tá certo? Então, ela está muito mais ligada à melodia do que à harmonia, mas está presente aí na música. E aqui são instrumentos musicais não melódicos, tá? A gente não pode dizer que eles são instrumentos rítmicos, porque todo instrumento, de certa forma, é rítmico. Mas eles são instrumentos que ajudam a reforçar o ritmo das músicas. Então, a gente tem aí os instrumentos de percussão. Vocês estão vendo aí vários tipos de caixa, a bateria, o pandeiro, as maracas, o bongô. E se você pensar nos instrumentos percussivos, todos eles são mais instrumentos voltados para a construção do ritmo. Então, a gente, voltando aí para a gente fechar, a música é feita de melodia, harmonia e ritmo. A melodia é a sequência das notas. A harmonia é um conjunto que vai ajudar a tornar a música mais bonita, mais rica, mais interessante. E o ritmo está junto ali, determinando, não é, aquela frequência, o andamento, né, e o tipo de música. E aí o ritmo, ele também determina, ele se aproxima muito do tipo de música que a gente gosta. Se a gente pensar aí direitinho, a gente se refere aos gêneros de música como ritmos, não é? A gente, por exemplo, a gente pode fazer uma mesma música em ritmos diferentes. Por exemplo, eu posso cantar um frevo, eu posso pegar uma música que é um forró e cantar essa música como um frevo. Como é que eu faço isso? Eu preciso mudar a melodia para isso? Não necessariamente. Às vezes há um pequeno ajuste, mas geralmente há uma alteração no ritmo que faz com que uma música deixe de ser um forró e passe a ser um frevo, ou uma valsa, ou um outro gênero musical, tá bom? Então, eu trouxe aí alguns gêneros para a gente estar passando aí, vocês estão vendo aí passando vários gêneros, né? Tem o forró, o frevo, K-pop, né? Fado, música erudita, música clássica, são gêneros de músicas, tá, que estão relacionados com essa questão do ritmo. Antes, vamos voltar aqui um pouquinho para a gente ouvir uma música muito... Ela não é bem o tipo de música que vocês gostam, mas é uma música belíssima. Então, aí vocês viram, eu trouxe essa música como uma ilustração, né, da harmonia. Eu dei uma passadinha por conta do tempo, mas aí deu para a gente ouvir, achei bom deixar para o final, para a gente se despedir com música, né, Bel? Essa música é muito bonita, a música do George Michael, né? Uma música da década de 90, né? Chama Careless Whisper, é muito bonita essa música, tá? Quem não conhece, quiser conhecer, é só pesquisar. Tá certo? E a gente vai se despedir. Bel, muito obrigada pela sua participação na aula. Obrigada a você, Vilma. Agora eu queria dizer bem rapidinho, o som só se espalha através, viu, de uma vibração pelo ar. O som não se propaga no vácuo. Então, no cosmo, não é como vocês estão estudando aí, então não vai se propagar. Ele precisa de meio material, água, né? A questão aí de sólido, a questão aí do próprio ar. Então, no estado sólido, líquido e gasoso é que o som se propaga, ok? A gente viu isso na aula anterior. Se eles bom. voltarem lá, Que bom, eles vão ver que a gente colocou isso. A propagação do som, ela se dá no meio material, Isso. sólido, líquido, né, ou no ar, que é um meio gasoso. Então, é isso, gente. Kézia, obrigada pela sua participação na aula. Quero agradecer a Bia, né, e a Anderson pela técnica aí da nossa aula. E a gente está se despedindo. Até a próxima sexta-feira.